Boa tarde, me chamo Ana Luísa, sou estudante do curso de Pedagogia e nesse momento irei iniciar a apresentação do meu trabalho de graduação. O tema do meu trabalho é a disciplina de Projeto de Ensino e Educação, áreas de concentração, Educação Inclusiva, tema Estratégias de Ensino para Alunos com TDAH. A justificativa para a escolha do tema visa abranger a discussão acerca desse transtorno e promover mais conhecimento para profissionais da área da educação. Para Barbosa, é imprescindível a melhoria na qualidade de vida das crianças com TDAH, que o ambiente escolar e a família desses alunos estejam intrinsecamente ligados. Essa interação entre ambas ajudará que as crianças sintam-se à vontade, principalmente na escola. A justificativa para a escolha desse tema foi também que eu fiz outros trabalhos, os outros estágios foram com essa área de concentração da educação inclusiva. Então, é algo que chama a minha atenção, essa questão do estudo da educação inclusiva. E também, esse trabalho visa colaborar com outros estudos que forem feitos posteriormente e também para ajudar mais a compreender o que é o TDAH e as estratégias de ensino apropriadas para alunos que têm esse transtorno. Os objetivos. O objetivo do trabalho é enumerar as estratégias de ensino usadas para ajudar alunos com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade em seu processo de aprendizagem. Introdução. Esse trabalho de graduação, com o tema Estratégias de Ensino para Alunos com TDAH, teve a área de concentração escolhida, a educação inclusiva, pois foi a área de concentração, como eu disse anteriormente, que vem sendo trabalhada nos estágios anteriores. Esse tema é de extrema relevância, pois pessoas que possuem algum transtorno, síndrome ou deficiência, foram muitos anos silenciadas pela sociedade. E os direitos delas foram negligenciados. Então, é uma área que merece, ter esse olhar, ter estudos acerca disso, justamente para ajudar crianças que têm esse transtorno a terem uma qualidade de vida melhor e um bom desempenho acadêmico também. E também outra questão, que me levou a fazer esse estudo também, foi o aumento considerável do número de crianças diagnosticadas com TDAH. É algo que vem chamando a atenção da sociedade. Fundamentação teórica. Para delimitar o conceito de TDAH, foram usados estudos de Barclay, Couto, Júnior e Gomes. Barclay delimita que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou TDAH é um transtorno de desenvolvimento do autocontrole que consiste em problemas com o período de atenção, com o controle do impulso e com o nível de atividade. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Segundo os estudiosos, a parte do cérebro, o córtex frontal das pessoas que têm TDAH, tem uma dificuldade na transmissão de dopamina, que é um dos neurotransmissores, um dos hormônios que é responsável por, no caso, regular as emoções e também a atenção. Então, as pessoas que têm TDAH têm a questão da atenção prejudicada, elas não conseguem prestar atenção muito tempo numa atividade, fazer muito tempo a mesma atividade. E tem também a questão da impulsividade. Geralmente, elas são pessoas impulsivas, que muitas das vezes falam sem pensar, falam o que vem à mente, e às vezes acabam até magoando as outras pessoas, e acabam sendo mal interpretadas, infelizmente. Elas acabam não tendo, assim, o que é considerado aquele filtro, social, aquele filtro do que vai falar ou não. Acaba, assim, soltando, saindo, infelizmente, muitas das vezes sem pensar o que a pessoa está falando. São aquelas crianças que se debatem, mexem muito as pernas, levantam várias vezes durante a aula. São crianças mais agitadas, conversam muito, andam pela sala. Às vezes interrompem o coleguinha ou o professor na hora da explicação, levantam a mão várias vezes para falar, às vezes até antes do professor concluir, a explicação. Outros autores usados nessa parte foram Couto, Júnior e Gomes, que discorrem.
existem disfunções na neurotransmissão da dopamina, que é o que eu já expliquei, e também Rod e Alperne, que também falam que outros possíveis agentes desencadeantes do TDAH podem ser a exposição da criança a brigas familiares, até pais envolvidos em criminalidade. Outros autores que eu usei também no rechato teórico falaram que a criança que tem uma mãe que fuma ou bebe enquanto ela esteja na barriga, enquanto a mãe esteja gerando, também pode ser um fator desencadeante do TDAH, esses problemas familiares, entre outros, né? Na segunda parte do referencial teórico, vimos um pouco das implicações que o TDAH traz para a vida das pessoas acometidas com o mesmo. Foram vistas também as principais estratégias de ensino usadas para auxiliar crianças com o transtorno a terem um ensino mais eficiente. Os principais autores usados nessa parte foram Silva, relatando que as pessoas diagnosticadas com o transtorno podem apresentar disgrafia, que é pessoas que às vezes escrevem, né, um pouco bolado, com a letra feia, né, manifestam dificuldade motora na execução da escrita. Às vezes podem ficar ilegíveis por harmonia dos movimentos. Então, elas podem ter uma letra feia, podem também ter dificuldades em realizar cálculos matemáticos. Já Lopes, né, fala que uma estratégia usada para apoiar esses alunos a monitorar o seu comportamento consiste em colocar cartazes na parede ou um quadro de aviso com normas de conduta e regras como se comportar em sala de aula. E o comportamento dos professores esperam dos alunos naquele espaço. Então, assim, sempre relembrar, reafirmar comandos, né, para esses alunos, para que eles possam relembrar. Outras estratégias também podem ser usadas, colocar esse aluno sempre próximo ao professor, longe de outras distrações, que são quais? Perto de porta, perto de janela, né, que às vezes pode ouvir um barulho e dispersar. Sempre usar também um reforço positivo com esse aluno, que é o que? Sempre elogiar quando ele fizer algo certo, sempre falar com ele que ele fez, né, sempre elogiando mesmo, colocando a autoestima dele pra cima, que muitas vezes ele fica com a autoestima baixa por ele ter, às vezes, um pouco de dificuldade de acompanhar o andamento dos outros colegas. Então, assim, outra coisa também que tem que deixar claro é que o TDAH não é uma deficiência intelectual. Ele consegue aprender. Muitas vezes, muitos alunos com TDAH são bastante criativos, porém eles precisam de estratégias diferenciadas, como, por exemplo, também fazer um enunciado um pouco menor, com menos texto, fazer uma aula mais dinâmica, que chame mais atenção, prenda mais atenção e não deixe ele ficar entediado. Usar uma tecnologia diferenciada, como também é dado outro exemplo no referatório teórico, de um jogo onde o aluno anda pela sala usando um joystick. Então ele não precisa ficar parado, ele andando pela sala, olhando para a tela, ele consegue resolver a questão. Então, assim, sempre usar a dinamicidade e estratégias de aulas diferenciadas, não aquela aula maçante, aquela aula redundante, sempre algo diferenciado, algo diferente para chamar a atenção, prender a atenção daquele aluno que se dispersa muito rapidamente. A metodologia. Nessa pesquisa foi utilizado como método a revisão de literatura, né, que consistia inicialmente em busca feitas em livros, sites de internet confiáveis, né, como o Google Acadêmico, periódicos, artigos, monografias. Foi usado também, né, como foi dito, o Google para fazer as pesquisas, livros, né, impressos também, usei 2 livros impressos, e também foram escolhidos os materiais a serem utilizados na leitura. Então, assim, feita a leitura do material, eu comecei a escrever o referencial teórico, e os principais autores usados foram Barclay, Silva e Rod, os que eu mais, né, coloquei no trabalho. As contribuições de suas pesquisas foram essenciais para a compreensão sobre o tema estudado, e o tipo de pesquisa empregado no estudo foi de caráter qualitativo, que é a pesquisa que busca compreender um fenômeno, né? Busca compreender um fenômeno usado na sociedade, que é diferente do método quantitativo, que busca, muitas das vezes, quantificar em números a pesquisa. Aqui no caso não, a gente quer compreender como acontece um fenômeno, como acontece uma situação na nossa sociedade. Então, ele é muito usado na área da educação, pesquisa qualitativa. Considerações finais. Através desse estudo, foi possível mostrar como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está presente na nossa sociedade, elencar pesquisas relevantes sobre o tema,
apresentando que esse transtorno vem a ser, suas principais características e como a família, escola e principalmente os professores podem ajudar a observar os comportamentos das crianças que o possuem e, com isso, ajudá-las encaminhando-os para os profissionais de saúde que são especialistas habilitados a fornecer o diagnóstico correto para esses indivíduos. Então, o diagnóstico, quando ele é feito cedo, é essencial para esse aluno ter um bom desempenho acadêmico. Muitas vezes o aluno com TDAH, ele reprova várias vezes, porque ele tem dificuldade de reter aquele conteúdo. Muitas vezes ele esquece ou ele tem dificuldade na concentração, então ele tem dificuldade de compreender aquele conteúdo. Então, também o papel do professor é extremamente importante para esse diagnóstico. Muitas vezes os pais não conseguem reconhecer as características do transtorno. Então, quando a criança sai do meio social só da família e vai para a escola, o professor observando as características dele, né? Desatenção, às vezes a impulsividade, então uma dificuldade de compreender esse conteúdo um pouco mais complexo. Ele chama esses pais da escola, encaminha esse aluno, fala as características, né? Através dos relatórios que eles preenchem, falam que esse aluno pode ter dificuldade, encaminha para o médico, encaminha para o psicólogo, para o psiquiatra, para o neuro, para o profissional da saúde, né, adequado. Para ser feito o fechamento desse diagnóstico, encaminhado o tratamento, que consiste em tratamento medicamentoso e também psicoterapias. E também, às vezes, o aluno precisa de uma aula de reforço também, para muitos alunos, né, têm condições, talvez uma aula de reforço também no contraturno, talvez, para ajudar. Então, assim, as implicações que o não tratamento tem na vida dessas pessoas são alarmantes. Como, por exemplo, na vida adulta, como fala também no referencial teórico, as pessoas têm uma grande chance de desenvolver depressão, ansiedade, vícios, alcoolismo. Às vezes, quando tiram uma carteira, eles têm tendência a tomar muita multa, né? Às vezes até perder a carteira por excesso de velocidade. A questão da impulsividade também atrapalha nas relações das pessoas para manter relacionamento com outras, relacionamentos duradouros como um casamento. Às vezes se manter no local de trabalho também, por ter às vezes, essa dificuldade da atenção, então atrapalha essa questão. Então, assim, atrapalha em diversos campos da vida da pessoa. Então, o tratamento iniciado cedo é essencial para esse indivíduo ter uma qualidade de vida, viver uma vida considerada normal, próximo do normal. Então, assim, é essencial que esse indivíduo seja tratado. Então, assim, outra parte das considerações finais é a seguinte: conquistas foram alcançadas com relação à legislação para pessoas com TDAH. Antes não tinha uma legislação específica para TDAH, tinha para os autistas, mas não tinha para as pessoas com TDAH. Então, em 2021 veio essa legislação e com essa legislação garante que o aluno tenha uma atenção maior do professor, um aprendizado diferenciado, porém não fala a questão de ter um professor ou um estagiário próprios que fiquem do lado dele auxiliando. Então, isso seria ótimo para ele ter um apoio maior desse profissional, porque hoje a gente sabe que uma sala com 20 alunos é muita coisa para o professor dar atenção. Então, esperamos que seja mudada a lei, que essa lei abranja mais outras questões, principalmente essa de ter um profissional próprio e também o direito desses alunos a serem atendidos, se necessário, nas salas do AAE. Então, foi observado que o objetivo geral do trabalho também foi alcançado, que foi possível enumerar as estratégias de ensino que auxiliam os alunos com TDAH na aprendizagem. E é isso, agradeço a atenção até aqui.